Voltamos à entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, falando um pouco sobre a perspectiva do desenvolvimento sustentável aqui no nosso estado. Secretário, abrimos falando das Olimpíadas, o tema principal meio ambiente, e no final do bloco nós falávamos da questão do Fundágua. Com a criação do Fundágua, essa captação de recursos que eu falei aqui, o governo do estado também criou uma linha dentro do programa Águas e Paisagem, uma captação de recursos com o Banco Mundial, cerca de R$1 bilhão, com também recursos para investimento em saneamento, com recursos para investimento em fortalecimento das instituições de meio ambiente e também com recursos para investimento em florestas. E isso foi responsável pela criação do programa Reflorestar, com uma meta de fomentar 20 mil hectares de recuperação de florestas no estado do Espírito Santo. É um programa que tem tido, em função, inclusive, da crise hídrica, uma simpatia muito grande pelos produtores rurais. Tem muita gente querendo entrar dentro do programa, temos mais de 4 mil produtores cadastrados querendo entrar dentro do programa. E nós temos recursos para financiar aí cerca de 3.200 produtores rurais. Porque as pessoas estão conscientes da necessidade de investir em florestas com fim de melhoria da qualidade da água e da quantidade de água nas suas propriedades. E até da produtividade das suas propriedades, né? Perfeitamente. Por conta do microclima, da manutenção da água no solo. Né? Com certeza, e assim, não só por conta de vista assim, da questão da mudança do clima local e da água, mas assim, a necessidade de consumir água na quantidade correta é fundamental. E isso é possível se fazer aumentando a produtividade. Né? Tem uma experiência na bacia do Guandu, lá de implantação de um equipamento chamado irrigâmetro, que mede a quantidade de água necessária que a planta precisa ter para seu consumo. E aumenta a produtividade, aumenta a qualidade dos frutos produzidos. Então, assim, nós precisamos avançar também na tecnologia do uso da água, né? Com os equipamentos e a tecnologia mais adequada. É o uso na medida, né? Na medida certa, isso aí, com tecnologia adequada. Até porque se joga muita água, você acaba lavando o solo e levando os nutrientes que são necessários para o bom desenvolvimento da planta, né? Justamente. Então, assim, mas é importante ressaltar isso, por todo o esforço que o governo faz com um recurso vultoso que ninguém no Brasil tem, nós ainda estamos distantes das nossas necessidades. Tem muita recuperação por fazer. E o produtor rural, as pessoas na cidade que consomem água têm que ficar cada vez mais conscientes. Eu acho que estão aprendendo, nós estamos aprendendo bastante com essa crise hídrica que está aí. Né? Tentando reeducar, né? Reeducar todos, né? Os consumidores, tanto no campo, nas indústrias. As indústrias também têm um papel importante, né? Com certeza, né? Porque... assim, se nós formos pensar qual vai ser a grande restrição do futuro, hoje já é em alguns locais. São Paulo já tem uma dificuldade imensa de estabelecimento de novas indústrias em função da questão da água disponível. Isso vai chegar a nós também, ou já está estabelecido em algumas regiões. A implantação de algumas indústrias no próprio estado do Espírito Santo, ela tem que ser pensada também em relação à quantidade de água que tem disponível na região. E o consumo de água pelas indústrias é fundamental, absorver água nos telhados, não é? Das indústrias que têm uma capacidade de captação muito grande. Galpões industriais. Tem muitos exemplos já sendo feitos isso. Tem um shopping construído em Aracruz que capta água do telhado para o seu consumo de banheiros, etc. Então, assim, a sociedade tem que implantar novas medidas para poder ser mais sustentável. Nós temos a necessidade de compatibilizar o processo de desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Existe para isso um mecanismo muito importante que se chama licenciamento ambiental. E hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que tenta fixar prazos para que esse licenciamento seja mais rápido, mais ágil,
porque há uma reclamação de todos os setores da sociedade no sentido da morosidade do licenciamento ambiental, assim como outras questões que são burocráticas. Como o senhor vê esse projeto de lei que fixa em 10 meses para a liberação da licença prévia de meio ambiente? O Brasil tem uma questão assim, de achar que as coisas se resolvem em lei, né? Nós já temos normas estabelecendo prazos para a emissão de licença. E ela não é cumprida nem no Espírito Santo, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Esse é um dilema do Brasil. Por quê? Eu acho que assim, nós temos que ter um olhar de eficiência. A gente tem que aperfeiçoar os mecanismos, né, com segurança. Sim. E assim, o que é o mais importante dessa nova lei, eu acho que é a questão de que todo mundo entende que o sistema tem que ser aprimorado. Não dá mais para a gente fazer da forma que fazemos. Nós temos que inovar bastante na questão do licenciamento ambiental. E sem criar novas regras, novas soluções que vão demandar mais esforço do Estado. Sim. Eu não acredito nisso. Por exemplo, o zoneamento ecológico econômico, que foi criado como instrumento da legislação lá em 1982, até hoje ele não foi implantado. Por quê? Né? Não foi implantado, não é no Espírito Santo, no Brasil não é no Rio, inteiro. No Brasil inteiro ele não foi. Né? Talvez ele precise de um esforço muito grande em termos de recursos. Foi feito um estudo importante dentro do Espírito Santo e nós estamos estudando como implementar ele. Mas a gente precisa dar mais celeridade dentro dos processos e uma racionalidade maior para que a gente possa implementar o zoneamento ecológico econômico. Com relação ao licenciamento ambiental ainda, me parece que há uma preocupação com detalhes às vezes irrelevantes na tomada de decisão dos órgãos ambientais de licenciar ou não uma determinada atividade. Então, se pede uma infinidade de documentos sem prazos para se revisar tudo isso e acaba causando um período de análise muito grande. E às assim, vezes indefinido. Né? Nós temos que ter racionalidade nesse processo e focar em cima daquilo que é importante em termos dos compromissos das empresas e também das regras que se estabelecem para a implantação dos empreendimentos. Né? O governo federal está querendo criar um estudo sobre sensibilidade de áreas. Talvez seja uma regra nova, um novo esforço que se tenha que fazer, que não vai levar a uma racionalidade. Isso é uma preocupação que nós temos. Mas existem coisas que estão em funcionamento, já que nós criamos, inclusive, aqui dentro do Espírito Santo, como licenciamento simplificado, que é um autolicenciamento, que responsabiliza o empreendedor e o seu engenheiro, o seu consultor técnico, para dar celeridade no processo. Isso acho que tem que ser ampliado. Isso é uma questão que os estados estão discutindo como necessidade de aprimoramento. Além de que é necessidade muito grande de se fazer gestão. Gestão de processos, acabar com documentos em papel. Existe muita tecnologia hoje disponível de informação, de vistoria virtual, de imageamento que a gente pode se utilizar para minimizar aqueles esforços de escritório. Sim, e nós temos ferramentas modernas, né, que muitas não são usadas ainda. Né? E o Espírito Santo está entregando, está em fase quase final aí de entrega de um mapeamento muito detalhado do nosso estado, em que você vê por imagem a copa de cada árvore existente aqui no nosso estado. Nós temos o nosso relevo, vai ter uma nova conformação com um nível de detalhamento muito maior da nossa hidrografia. Essa tecnologia vai ser importantíssima para a gente implementar uma pré-vistoria, tanto pelo consultor como pelo órgão ambiental. Você vê nas imagens se o mapeamento da propriedade ou do empreendimento foi feito dentro das regras, fora das áreas de preservação, né, por exemplo, para se poder... por exemplo, um caminho para se dar celeridade dentro do processo. E a outra coisa
é responsabilizar cada vez mais os engenheiros que elaboram projetos. A licença ambiental não é um papel. A licença ambiental é uma responsabilidade da empresa com o meio ambiente. O dono da empresa, o principal ator dentro do processo, tem que saber qual é esse compromisso. Aquilo tem que estar nas contas de viabilidade da empresa, né? E ele fazer isso também com muita responsabilidade. Nessa lógica aí, eu acho que tem um segredo importante que a gente precisa vencer na lógica que foi estabelecida no licenciamento ambiental, que é da legislação brasileira, da nossa cultura, da forma de fazer. Ok, secretário, vamos falar um pouquinho sobre o programa de reflorestamento? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.